Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui para falar para vocês hoje do Alcatel Pixie 4 de 6 polegadas. É um aparelho um pouco grande demais e depois da vinheta eu vou falar para vocês o que eu achei do aparelho. Vamos lá? A galera que me acompanha aqui no canal já sabe que eu divido os meus reviews em 4 itens, 4 grandes itens, por assim dizer. Bateria, usabilidade, o sistema, desempenho, esse tipo de coisa, câmera e o design do aparelho. Então vamos começar pela bateria do Alcatel Pixie 4 de 6 polegadas. A partir de agora eu vou chamá-lo só de Alcatel Pixie 4 ou Pixie 4. E, bom, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, um botãozinho de se inscrever para você acompanhar todos os vídeos. Vamos falar da bateria dele então. A bateria do Pixie 4 tem 2.600 mAh e a fabricante promete aí 23 dias em stand-by, ou seja, se você não usar o aparelho. Nos meus testes, a bateria se saiu mais ou menos, mas ok, é uma bateria relativamente pequena para o tamanho de tela que o aparelho tem. São 6 polegadas de tela numa resolução QHD e ele precisa de um pouco mais de bateria se você tiver ali com a tela ligada o tempo todo. Nos meus testes eu saí de casa por volta de 7 da manhã e voltava sempre depois das 7 da noite, então eu ficava esse período no trabalho e eu usei ele durante alguns dias como um aparelho principal. O desempenho no geral foi bem satisfatório por causa do tamanho da tela, mas sempre na metade do dia ali eu tinha que carregar ele para chegar até o final do dia sem precisar esgotar aí a bateria ao longo do caminho de volta para casa. Isso significa que por volta de 2 da tarde, usando aí o aparelho com fone Bluetooth ligado, Spotify ou um podcast tocando, de vez em quando lendo as notificações, lendo mensagens no WhatsApp, no Telegram, essas coisas, o uso normal, o uso padrão, chegava aí às 2 da tarde por volta de 20% de bateria. Consome muito? Consome muito, mas é porque a tela dele, na verdade, me desculpa, é um pouco grande e isso consome mais bateria. Então é normal que um aparelho desse porte precise mais de bateria. A capacidade da bateria é de um aparelho mediano com a tela de 5 polegadas. Aqui a gente tem 1 polegada a mais de tela e isso significa que ele tem que gastar mais para iluminar a tela e essas coisas. Mas no geral eu gostei, é um desempenho já esperado, um desempenho mediano para a bateria do Pixie 4 de 6 polegadas. Pixie 4. Desempenho. O aparelho se saiu muito bem na questão de desempenho. Eu inclusive fiz um vídeo aqui falando para vocês do Pixie 4 em jogos, uns jogos mais pesados. Então eu joguei lá o Real Racing, o Modern Combat 5 e o Pokémon GO. Se você quiser ver a gameplay, o aparelho testando, sendo usado no Pokémon GO, clica aqui no card que eu vou mandar você lá pro vídeo que já saiu e tá aqui no canal para você ver e tirar suas próprias conclusões a respeito dos jogos. No uso comum, no uso de outros aplicativos, no multitasking dele, na verdade, é um pouco sofrido. Ele só tem 1 GB de RAM e isso deixa que aquelas transições de aplicativo um pouco lenta. Isso me incomodou um pouco, porque quando eu vou mudar do Telegram, por exemplo, para um outro aplicativo, seja de podcast, tô escutando um podcast e abro o Telegram para conversar e volto para o podcast. Ele tem um pequeno delay nessa mudança de aplicativos e isso é porque ele tem 1 GB de memória RAM, então o espaço para trabalhar é pequeno. Infelizmente, porque o aparelho realmente, eu não gostava muito de tela grande, mas a construção dele me agradou bastante. Ainda no ponto de desempenho, vale ressaltar que ele tem um processador quad-core de 1.3 GHz, que dá conta dos principais aplicativos e tudo mais. Ele roda tudo, sim, ele roda, mas na questão do multitasking deixou a desejar. Além disso, ele tem 8 GB de memória interna e mais 16 num cartão de memória que já está dentro do aparelho. Ele tem acesso nas laterais, o microSD você consegue acessar ele pela lateral e, bom, aí você tem 24 GB aí de espaço interno. Você consegue instalar aplicativos no cartão, dá para instalar, mas ele fica um pouco mais lento. No geral, esse é o meu resumo do desempenho do Pixie 4. É um aparelho mediano e se comporta como um aparelho mediano, nada de demais não. E quando eu falo mediano, é um mediano para baixo, não é um mediano tipo
ele não tá no nível mais alto, sabe? Ele tá no nível bem de entrada, assim, para quem quer um aparelho com uma tela muito grande. O design do aparelho me agrada bastante. Ele tem, apesar de ser 6 polegadas, né, apesar dele ser um corpo um pouco avantajado assim, ele fica até um pouco diferente quando você pega ele pela primeira vez. Eu nunca tinha pego um aparelho tão grande, mas no geral a construção dele é muito bacana. Na frente do aparelho a gente tem os botões capacitivos, aqui embaixo na própria carcaça, eles não ficam na tela, eles não ocupam o espaço da tela no sistema. Tem também um flash frontal, é interessante para fazer fotos noturnas e tudo mais, mas não espere muito dele, eu vou falar um pouco mais pra frente disso, eu vou falar um pouco mais disso pra frente. Além disso, o fone, né, o alto-falante para você escutar na chamada, e a câmera frontal. Do lado direito do aparelho tem o micro SD e os botões de volume e power. E do outro lado as entradas para o chip da operadora. Na parte de trás você só vai ver a câmera e o flash. E essa traseira não é removível, tá pessoal? Essa traseira é fixa, você não consegue tirar. Na parte de baixo tem um microfone e na parte de cima a entrada USB, micro USB e a entrada P2. Além disso, na parte de trás tem o alto-falante, a saída do alto-falante aqui, que tem uma qualidade relativamente boa, né? Então, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Vocês viram aí na imagem, eu esqueci de comentar no meu review, que a tela dele embaixo do sol não tem nada de bom. A tela é QHD, tem uma resolução legal, mas infelizmente o Alcatel Pixie 4 de 6 polegadas peca muito nesse tratamento com a imagem. Eu não sei o que acontece, as cores ficam um pouco lavadas, embaixo do sol não é tão legal, e eu queria só deixar esse adendo aqui para poder deixar registrado no review do Pixie 4 que a tela dele não é lá isso tudo embaixo do sol, como vocês viram aí nas imagens. Beleza? Volta pro review. O que mais me incomodou no design do Pixie 4 é que a câmera dele é um pouco sobressaltada. Isso significa que quando você for colocar ele na mesa, ele não vai ficar totalmente reto em cima da mesa. Ele vai ter um calombozinho na câmera e, bom, isso é um pouco ruim, porque vai acabar arranhando se você não tiver cuidado, se você não tiver uma capinha ou alguma coisa do tipo, infelizmente. Então vamos chegando ao final do nosso review. Eu já falei da bateria, eu já falei do desempenho, já falei do design e agora me resta falar da câmera do Pixie 4. As câmeras do Pixie 4 contam com 13 megapixels na câmera traseira e 8 megapixels na câmera frontal. Isso significa, e ambas com flash, né? Tem que lembrar disso. Isso significa que você consegue uma qualidade bem legal em ambiente bem iluminado, em um ambiente claro, mas no escuro isso começa a ficar começa a ter um problema, na verdade é essa. O aparelho se sai muito bem para tirar fotos de objetos, em paisagens, esse tipo de coisa, mas aí quando começa a escurecer, a luminosidade começa a ser um problema para a câmera do Pixie 4, infelizmente. Bom, na caixa do Pixie 4, além dos manuais, vem também um carregador de 1 ampere e 5 volts, ou seja, são 5 watts, é um carregador padrão, com a saída micro USB. Vem um fone de ouvido que, olha, Alcatel, se vocês estiverem vendo esse vídeo, troquem o fone de ouvido de vocês, porque esse fone de ouvido não é nada bom, de verdade. É um fone de ouvido bem básico e, poxa, não tem uma qualidade tão boa não. E além disso, o que eu achei muito interessante é que, como eles mandam um carregador com a saída, né, bloqueada, e ele não consegue tirar o cabo, você tem também um cabo USB. É um cabo USB até de muito boa qualidade. Eu acho que ele até bem resistente e parabéns, vocês mandaram um cabo muito legal. Bom, finalizando, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu indico muito o Pixie 4 para quem quer aparelhos de entrada, intermediário bem baixo ali e que querem uma tela muito grande. Porque os aparelhos concorrentes dele com a tela melhor, em questão de desempenho, só tem aí telas de 5 polegadas, 5.5 polegadas, você não tem aparelhos tão grandes assim. Ele é um phablet, ou seja, ele é um aparelho que tem muita tela, e se você gosta de uma tela maior para consumir mídia ou para usar mesmo o aparelho, você vai se dar muito bem com o Pixie 4. Ele é encontrado num preço muito legal, e se você quiser um link de desconto, tem aqui na descrição do vídeo, então vai lá, dá uma olhada, talvez ele agrade ao que você quer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui.
Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo. E tchau. Falou.